Oi, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Jamiles e eu estou trazendo aqui para vocês a nossa correção da revisão, para que eu possa ajudar um pouquinho a vocês, né? Se alguém ainda tiver dúvida, faltar alguma coisa para esclarecer, tirar a correção da revisão. Não é obrigatório ninguém assistir. Quem começou a assistir e acha que já está bem, que já consegue fazer a avaliação sem a correção, pode ficar à vontade, tá bom? O que é a mitologia grega? É um conjunto de histórias, lendas e mitos que pertenciam ao imaginário da civilização grega na Grécia Antiga. E o que a mitologia grega ela vai apresentar? Inúmeros deuses, heróis, lendários e criaturas fantásticas, além de supostas justificativas para o surgimento do universo e da vida. Então, a mitologia, não só a grega, mas as mitologias, ela tenta dar essa justificativa para o surgimento do universo e da vida. Nesse caso, nós estamos falando sobre a mitologia grega, tá bom? E quando foi que surgiu, né, a mitologia grega? Acredita-se que ela surgiu por volta do século 8 a.C., então ela é bem antiga. Em que as mitologias gregas elas se baseavam? Principalmente nos relatos de histórias fantásticas descritas em uma série de narrativas registradas principalmente por Hesíodo e Homero, que são poetas gregos, tá? Os antigos gregos eram politeístas. O que isso significa? Essa pergunta eu coloquei também para ver se vocês conseguem lembrar, né, de nossas aulas do sexto ano, que eu falo sobre politeísmo. E a resposta, o significado de politeísta é acreditar em diversos deuses. Onde habitavam os deuses gregos? No Olimpo, né? Então, para quem gosta de mitologia e quem estudou as minhas aulas e os vídeos que eu passei, vai lembrar que os deuses eles viviam no Olimpo. E quais eram os principais deuses? Lembrando que aqui eu só coloquei o nome de alguns principais deuses, mas dentro da mitologia tem alguns outros. Zeus, Afrodite, Poseidon, Hades, Hera, Apolo, Ártemis, Ares, Atena, Cronos, Hermes, Hefesto e Morfeu. Tem outros deuses da mitologia grega que são muito importantes, tá certo? Quais as funções dos deuses gregos? A função deles era comandar o trabalho e as relações sociais, políticas dos seres humanos que estavam lá na Grécia, né? E quais as características humanas que também pertenciam aos deuses da Grécia Antiga? Os deuses da Grécia Antiga, os deuses gregos, eles apresentam diversas características humanas. Entre elas estão ciúme, inveja, traição e violência, que também eram características encontradas no Olimpo. Como surgiram os heróis? Muitas das vezes apaixonavam-se por mortais e acabavam tendo filho com estes. Desta união entre deuses e mortais surgiam os heróis. Então, um herói ele é sempre filho de um deus, que pode ser uma mulher ou um homem, com um mortal, que também pode ser um homem ou uma mulher. Você viu alguma semelhança entre a mitologia grega e a história do surgimento do universo cristão? Então, essa resposta é pessoal, vocês vão dizer se vocês viram alguma semelhança entre a história narrada na Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis, e a história do surgimento do mundo para os gregos. Se vocês conseguiram ver alguma semelhança, coloca sim e por quê. Se não conseguiram ver, coloca não e justifica por que não conseguiram ver. Quem são os pais de Cronos? Os pais de Cronos são Gaia e Urano. Cronos ele é um dos primeiros deuses a surgir depois de Gaia e Urano, e estes são seus pais. Quem é o filho de Cronos que o matou, né? Eu coloquei essa pergunta, mas eu não terminei. Até vocês corrijam aí no caderno de vocês. Eu coloquei quem é o filho de Cronos, mas Cronos não teve apenas um filho, ele teve diversos filhos. Mas qual foi o filho que o matou, né? Lembrando que a morte não foi uma morte de nunca mais ele existe, porque os deuses são imortais. Mas libertou os seus irmãos e ele foi para outro lugar. Quem fez isso foi Zeus. Segundo a mitologia grega, como os homens e os animais foram criados? Segundo essa mitologia, Zeus pediu a seus filhos, prometeu que fossem à terra, criassem esses seres e dessem um presente a cada um deles.
Prometeu criou os homens à imagem de Deus, enquanto Prometeu trabalhou nos animais. E por que Deus quis punir seu filho Prometeu? Porque quando Prometeu terminou sua criação, já não havia presente para dar ao homem. Por isso, Prometeu decidiu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Zeus ficou muito furioso e, quando descobriu, além de castigar seu filho com o sofrimento eterno, resolveu também punir os homens. Qual foi a punição que Zeus deu para o filho e a humanidade? Ele criou uma mulher muito bela chamada Pandora e a fez esposa de Epimeteu. Zeus deu a Pandora uma caixa que nunca deveria ser aberta, mas movida pela curiosidade, ela o fez. E quando Pandora abriu a caixa, dela saíram todos os males que assolaram a humanidade e até hoje assolam, como a dor, a doença, a ganância e etc. E aí eu pedi para que vocês definissem uma das características dos personagens mitológicos gregos, Os heróis são seres mortais, filhos de deuses, com seres humanos. Alguns exemplos desses são Heracles ou Hércules e Aquiles. Os sátiros, que são figuras com corpo de homem, chifres e patas de bode. As ninfas, que são seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando a alegria e felicidade. Os centauros, que têm corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. As sereias são mulheres com metade do corpo de peixe e que atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. E eu peço para que vocês citem pelo menos 3 titãs ou titanídeos da mitologia grega. E aí eu coloquei aqui os 3 primeiros que tem no texto de vocês, mas eu quero que vocês sejam mais criativos e coloquem outros, tá? Céu, oceano e o Crio, que é o titã das manadas, do frio e do inverno. E o que são os titãs e as titanídeas, São figuras da mitologia grega que, de acordo com os mitos, os titãs formavam a raça de poderosos deuses que governaram durante a Idade de Ouro. Na literatura grega, quando surgiu a primeira aparição dos titãs e quem escreveu? A primeira aparição dos titãs na literatura grega foi na obra poética de Teogonia, escrita por Hesídio, que é o mesmo poeta lá de cima que a gente havia citado. E quem eram os pais dos titãs, Os pais dos titãs, nada mais nada menos do que Urano e Gaia. E quem é a rainha do submundo, a esposa de Hades, A rainha do submundo é Perséfone. Então é isso, meus amores. Espero que tenha ajudado, contribuído com vocês. E boa prova.